essa é potencialmente a fangame mais atacada, braba, aterrorizante de Five Nights at Freddy's. Eu, se fosse você, eu assistia de luz acesa, via com um terço do lado, fazia uma oração antes, pois o negócio é brabo. E eu já recomendo você ver aí com alguém, porque o negócio é atacado. Não vou me responsabilizar por pesadelos à noite, meu! Bom, hoje quero falar pra vocês de uma fangame que me pedem há muito tempo. Five Nights with Frog. Sim, Five Nights com sapo. É, pessoas, tem história esse jogo, tem muita coisa ainda que vocês precisam saber, é umas coisas bem atacadas, e muita gente me pediu, então tá aqui pra vocês verem Five Nights with Frog. E antes de nós irmos, deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino, pra vocês não perderem mais nada do que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Vídeos assim, pessoas, dão um enorme trabalho, a gente faz garimpa pesquisa, faz as coisas, pega pra cima e pra baixo, e vocês pedem, a gente tá atendendo a pedidos, então todo dia, pessoas, o nosso segundo vídeo é um vídeo de teoria, de história, vocês não vão se arrepender, tá bom? Então já se inscreve, pra vocês não perderem nada, tá? Então vamos lá, pessoas, ver a história de 5 noites com um sapo. Antes de mais nada, essa fangame, ela é muito antiga. Ela, na verdade, é de 2015. Eu nem imaginava que o negócio era tão antigo assim. E ainda tem Five Nights com sapo 2, 3 e 4. O que é muito mais absurdo de imaginar que o sapinho teria, né, uma sequência e teria tudo isso de jogo. Mas vamos lá, vamos voltar aqui e falar a respeito do primeiro jogo. Eu sei que vai ter algumas informações que podem faltar, a galera vai reclamar, vai que entende do sapo, mas quero falar pra vocês que isso vai ser complementado com o Five Nights with Frog 2 e 3 e 4, tá? Se vocês quiserem, a gente pode trazer pra vocês. Então vamos lá, molecada, vamos lá, vamos ver a história desse negócio doido aqui então. Os eventos do jogo, pessoas, vão se passar em 2004, e a gente tá em Praga, na República Tcheca, e vai contar a respeito de um cara chamado Thomas Ramirez, onde ele tá precisando de grana, ele tá todo quebrado na vida, todo lascado, e ele tá querendo procurar um emprego, né, pra poder pagar o aluguel e poder sobreviver na cidade, até que ele encontra, né, que na Fairy Kingdom, que é um dos lugares mais legais e da realeza da cidade, está contratando um guarda noturno, pra justamente evitar que vândalos a perturbem, né, a realeza e perturbem o sono, né, de princesas e príncipes daquele lugar, e também que vai acontecer algumas coisinhas que não é falado no começo, mas é pra evitar que o lugar seja completamente vandalizado. E aí então o rei Frogold II que fez, né, sabe, a ordenância de chamar mais um guarda noturno para aquele lugar, pois o guarda noturno antigo aconteceu umas coisas com ele que eu vou falar para vocês. Tudo isso tem com mais detalhes no jornal que a gente recebe, né, que é as notícias da realeza, a vida, né, as notícias da Fairy Kingdom, né, do rei Frogold II. E ali nós estamos dia 21 de maio de 2004 e tem algumas coisas interessantes nesse jornal que eu preciso ler pra vocês. A primeira coisa é de um brinquedo desaparecido, já que os brinquedos estão começando a virar decorações do jardim, né, por algum motivo. No dia 19 de maio, o príncipe, né, filho do rei Frogold, que é o príncipe Leonid II, ficou chorando porque ele perdeu o brinquedo dele. Esse brinquedo foi um presente de aniversário e se chamava Croco, que é como se fosse um crocodilinho. E aí ele acabou, sabe, culpando a irmã dele, Vasilisa, e aí talvez ela deve ter feito alguma coisa, ou também a irmã mais velha, a Sofia I. Os funcionários do lugar tentaram encontrar, né, o tal brinquedo, mas acabaram não achando e decidiram fazer então um anúncio no jornal. Se você achar esse brinquedo, né, por favor, deixe saber, porque o príncipe Leonidas II tá muito triste e ele não tem sido mais ele mesmo, já que ele tá sem o brinquedo. E aí fala, né, a aparência do brinquedo e tal. É pra começar a dar a pista de que talvez os brinquedos tenham algumas coisas esquisitas. E aí então já vamos falar mais deles, já que há uma semana atrás, na segunda-feira, o príncipe Leonidas fez aniversário, que eu falei pra vocês, dia 10 de maio. E aí, por alguns presentes, acabaram dando vários brinquedos pra ele, e já que foram encontrados, né, na parte do antigo castelo do tão finado Frogold I, que, né, é o avô do príncipe Leonidas. Esses brinquedos, eles vieram desse castelo antigo e foram colocados como parte de decoração também. Os brinquedos, eles são terríveis e pesados, né? Outro motivo também pro príncipe não acabar brincando com eles. E no mesmo dia eles decidiram, né, fazer os brinquedos, né, irem lá
pra parte do jardim e ficarem lá de boa. Mas, aparentemente, os brinquedos foram desmontados à noite. E aí parece que algum outro vândalo entrou no lugar e acabou invadindo e quebrando tudo. 2 janelas foram quebradas e várias, sabe, parte de jardinagem também foram tiradas e foram completamente desmontadas. E aí, o guarda Daniel Blazen acabou dormindo no posto, infelizmente, que é o antigo guarda noturno que a gente vai substituir. E aí o rei, né, falou pra contratar um novo guarda, e é por isso que você vai ter, né, agora a oportunidade de ser guarda noturno desse lugar. Depois de ler esse jornal, nosso queridíssimo Thomas, ele vai sem pensar 2 vezes pra parte, né, do Fairy Kingdom. E ele chega lá, né, com a sua vanzinha toda estragada, né, a sua combosa toda apodrecendo, e ele acaba batendo em um dos enfeites do jardim. Mas acabou que não aconteceu nada, ainda bem, né, porque ia descontar do salário do coitado. Mas aí o rei tá passando, e eu acho que o rei tava mais, sabe, preocupado com as coisas dele do que ver o tal acidente, já que o rei vai embora sem falar nada. E aí chega um dos servos do rei falando: ah, que bom que você já veio até trocado e tudo mais. Eu vou te apresentar o lugar que você vai trabalhar e ficar aqui, né, pelo menos às noites. E fala: mas eu não tenho que assinar nenhum contrato, não tem nada. Eu falo: não tem problema não. Vai lá logo porque o bagulho tá doido. Aí fala: tá bom, né, já que tá, né, precisando bastante, então vamos lá ver o que vai acontecer, né. Ele apresenta, né, a casinha, né, ali de madeira que a gente vai ficar, e aí ele fala que vai ligar pra gente no começo da noite. E é basicamente que o que ele vai fazer é um tutorial. Ele vai falar pra gente que, infelizmente, tá tendo alguns problemas, né, no lugar, e não conseguiram consertar o telefone, já que a gente tenta responder e não dá. Tá simplesmente totalmente enfaixado ali, não dá nem pra tentar responder. Mas ele vai passando, falando algumas instruções do que você tem que fazer, que é basicamente olhar pras câmeras, né, de segurança e ver se tem algum vândalo que entra no lugar. Se tiver algum vândalo, você tem que tocar a sirene pra ele poder vazar, né, já que vai ter como se fosse ameaça da polícia. Mas você não pode deixar ligado toda hora, senão você pode acordar a família real e isso vai ser ruim pra você, você vai ser mandado embora. Outra tarefa que você tem que fazer é ligar a caixinha de música do quarto das crianças. E aí você tem que ir lá, né, sabe, como se fosse na parte do monitor mesmo, e ficar tocando a caixinha de música que tem os brinquedos ali do quarto das crianças. Tem que fazer isso para as crianças não acordarem e também manter todas as coisas em ordem por ali. Outra coisa também é que a lamparina que tá acendendo todo aquele lugar não tem óleo suficiente, então você tem que ficar esperto, porque se o negócio apagar de vez, né, você vai ficar no escuro. Passando, né, pela noite, vai perceber uma coisa tanto estranha. Parece que um dos brinquedos, justamente um sapinho, tá andando pelo lugar. E ele justamente vem aonde você tá trabalhando. Mas o bom é que dá 6 horas da manhã e a gente finalmente tá de dia e vai pelo menos sair pra ter um descanso. Nisso, quando a gente tá saindo, a gente encontra o outro guarda que toma conta do lugar durante o dia. E é o Daniel, justamente o cara que tava tomando conta do lugar à noite. Os 2 guardas trocam uma ideia e ele vai te ensinar basicamente como que funciona o sapo. O sapo tem que ficar com a luz totalmente apagada, já que do lado de fora tem as luzes do jardim e ele consegue andar, mas na escuridão completa ele não consegue te achar. E aí tem a gatinha, que se você tiver com a luz apagada, aí ela te mata. Então você tem que pegar e acender a luz para ela poder ir embora. Caso venham os 2 ou venham mais bichos ao mesmo tempo, você tem que ficar piscando a luz toda hora, né, da lamparina, pra poder fazer com que os 2 buguem e eles vão embora automaticamente. Uma coisa que é esquisita é que esse cara, ele ia fazer um exame psicológico, já que as pessoas estavam achando que ele tava vendo coisas. E aí o cara fala: você lembra o que você viu, né? Você viu o negócio, você viu os brinquedos. Falou: vi, cara, realmente, eu fiquei assustado. Os bichos estavam andando à noite. Ele fala: ufa, que bom. É meio que ele tendo um alívio pra, sabe, tipo, eu não sou louco. Eu tô falando, realmente eu vi, mas a galera não tá acreditando em mim. Nisso nós vamos pra segunda noite e aquele mesmo cara que a gente foi recepcionado, sabe, lá na parte inicial, ele liga pra gente de novo. Toda noite ele vai ligar, que nem ele próprio prometeu. Nisso ele vai falar que o guarda, né, que foi transferido, eles fizeram, né, o exame psicológico nele e constatou que não tinha nada de errado com o cara. E aí o pessoal começou a achar meio esquisito, já que talvez o psicólogo também tá ficando doido. Não sabe, ou o cara tá falando a verdade, o que é bem mais perigoso. E aí então ele fala que ele vai dar uma olhada nele pra ver o que pode estar acontecendo. E um detalhe que eu esqueci é que esse cara, como ele é um funcionário muito antigo do lugar, ele acaba dormindo também ali, né, na parte da realeza, como se fosse um cara, sabe, um empregado muito bem quisto pelo rei. Então a noite acaba e vamos ser bem recebidos para começar a noite 3, desta vez indo na parte do jantar, onde temos um encontro com o próprio rei desse bagulho
bagulho todo. E aí, então, começa a conversa, né, do empregado ali com o rei, e o rei acaba falando o nome do cara. O nome do cara é Lorenzi. Lorenzi é um guarda meio que servo, empregado, sabe de muita coisa ali dentro, e ele tenta servir todo mundo como se fosse um feriado, sabe? Um dia festivo. Nisso o rei, ele vai desabafar um pouco com a gente, falando que os dias têm sido bem difíceis pra ele, já que esses vândalos não param de aparecer e ele não sabe o que eles querem. Ele fala, eu tento conversar com eles, mas eles nunca vêm querer conversar, eu não sei o que eles querem que eu poderia negociar, mas toda noite eles vêm e acabam destruindo as minhas coisas, eu não sei direito o que eles querem. E aí então o Thomas, né, o nosso protagonista, ele fala, mas ô rei, como é que você conseguiu tudo isso? Como é que chegou nesse lugar aqui tudo? E quando ele vai começar a falar, o Lorenzi interrompe falando que a rainha tá esperando ele nos aposentos. Nisso, né, quando a sala fica vazia, a gente tá indo embora, o outro guarda nos puxa pra trocar uma ideia. A conversa vai basicamente falar que o guarda antigo também tava vendo as coisas e ninguém tava acreditando nele. O guarda novo, o nosso querido Thomas, né, que tá substituindo ele pela noite, fala, cara, por que ninguém vê, então, a gravação das câmeras? Por que tá acontecendo, né? Aí ele fala, cara, eu já tentei falar isso, mas tudo fica guardado com o rei. E o rei, né, esqueceu a senha. Ele só fica... Quem tem o acesso é só ele, mas vai ter uma atualização agora da parte das câmeras, né, desse software que o rei próprio fez pra ele. Então, talvez a gente consiga pegar essas gravações e mostrar pras pessoas, pra acreditar na gente. E aí o papo vai, papo vem, ele ensina também a respeito de uma nova coisa que pode aparecer na noite, que é um jacarezinho. Aquele mesmo jacaré que desapareceu, né, que a gente viu no jornal pra aceitar esse emprego. Aí então o Lorenzi aparece pra estragar de novo a conversa, que a gente tava descobrindo mais coisa, e aí a gente vai então embora pra chegar depois do turno da noite e acontecer mais coisa absurda. Outro detalhe que acontece é que durante as noites também tem uma cena como se fosse de um quarto, ou alguém se aproximando ou acordando de algum dos aposentos desse castelo suntuoso. Então a gente começa, né, a terceira noite, e o Lorenzi liga pra gente falando mais detalhes, né, das coisas que estão acontecendo, e ele fala, eu vi que o rei quis trocar uma ideia com você tava com, sabe, uma curiosidade a respeito da história desse castelo, então eu tenho que começar com uma história trágica. Um dia o rei e a rainha estavam andando, né, meio que de noite, com a filha deles pelo castelo, até que eles não perceberam que a filha deles simplesmente sumiu. E aí então, não deixou rastro, não deixou nada, o rei e a rainha ficaram desesperados procurando a filha deles, mas acabaram não achando nada. Ele até tentou contratar um detetive particular, mas não teve jeito, a criança simplesmente desapareceu. E desde então o rei ficou cada vez mais triste, as coisas foram acontecendo. Ele fala que a cada dia que passa as coisas estão ficando cada vez mais sinistras e até ele tem um peso na alma, alguma coisa muito ruim parece que está prestes a acontecer. E justamente essa coisa terrível acontece, o Lorenzi tem um pesadelo à noite com um frog, que é o sapinho louco das crianças, só que dessa vez um frog amarelo sem os olhos. Ele fala que, cara, o negócio tá ficando sinistro mesmo. Eu queria te ligar só pra não me sentir sozinho nesse lugar louco, né? Que as coisas estão acontecendo absurdas. Passamos então mais uma noite e vamos pra quarta noite. Nessa noite o Lorenzi tá cada vez mais irritado e ele vai acabar brigando com você por conta do péssimo dia que ele teve. E uma coisa que ninguém vai embora, né, é porque a comida é muito boa e eles são muito bem pagos pra ficar ali. Até o guarda, né, que foi substituído, ele fala, né, que no turno da manhã ele fala também que o negócio é muito bom o salário, então por isso que ninguém vai embora, inclusive você. Então ele pega, né, e fica ali, sabe? Não, eu vou ficar mais um pouco. Não é por causa de um dia ruim que eu vou embora. Noite passa mais uma vez e vamos para a quinta noite. Então, no final já do negócio. E então, mais uma vez, o Lorenzi liga pra gente. E aí, ele fala que tá cada vez ficando pior. Ele não consegue dormir, os dias estão ficando mais difíceis. E ele acaba tendo menos sono ainda por conta, né, de que talvez o guarda que foi trocado, talvez esteja certo. Já que ele falou, eu fiquei andando um pouco de noite ontem e vi que tinha alguns brinquedos chegando perto da onde você tá trabalhando. Eu fiquei assustado e voltei pra casa. E aí agora eu vou tentar pegar uma máquina fotográfica pra ver se eu consigo ter evidência deles. Pô, será que o cara realmente tava certo ou será que eu tô ficando louco? Eu vou tentar ter alguma prova disso. Enquanto ele tá falando com a gente, prau! O Frog pega e mata o cara, né? Acaba mamando ele, infelizmente o bicho foi de base, foi de comes e bebes, foi de Drake e Josh.
Outra coisa que vai começar a aparecer, na verdade na noite 4 já era pra aparecer, que é o Golden Frog, que é o sapinho amarelo lá sem olhos, que é só você pegar e tirar o celular e tal, que uma hora ele vai embora. Mas o mais interessante é que essa noite 5 também, nenhum vândalo aparece, né? Os vândalos vão simplesmente embora misteriosamente. Outra coisa que o Lorenzi comentou antes de morrer é que o Froggolt, né, o cara dono desse suntuoso palácio, ele fala que tem uma passagem secreta, né, pra algum lugar, como se fosse umas catacumbas, alguma coisa dentro do castelo, mas ele não sabe como faz pra chegar lá. E muito provavelmente é as fotos que nós vemos aparecendo, né, entre as noites, um lugar ou outro, bem estranho e bem esquisito que vai, sabe, marcando talvez algum lugar muito do estranho que tem dentro do castelo. Até que tentando chegar mais fundo, o Frog vem e acaba, né, com essa aparição, sei lá, ou alguém que estivesse andando por ali. Então, para completar esses acontecimentos terríveis, tudo sai no jornal real, né, desse reino, né, dos contos de fadas. E aí o Froggolt 2 acabou tendo um sorriso completamente perdido, já que um dos seus servos foi encontrado morto. Lorenzo Vizelli acabou encontrado morto, né, pelo guarda Thomas Ramirez. Depois que deu 6 horas da manhã, o Thomas foi lá, né, tentar ajudar o cara, porque se ele fosse ajudar antes, muito provavelmente os bichos iam matar ele. O negócio já tava piorando também pro Froggolt, já que a sua filha desapareceu e agora um dos seus funcionários mais fiéis morre. Então todo lugar é fechado, né, pra parte de entretenimento e ninguém mais pode visitar o lugar. O rei troca ideia com a gente de novo, falando que é pra gente ficar lá até o domingo. Vamos ter mais 2 dias com o Frog até tentar chegar ao desenrolar dessa investigação. Então a gente vai encontrar mais algumas coisas, até alucinações no meio da noite 6. Mas, né, vamos lá, o rei pediu, a gente fica, fazer o quê? E também o Thomas, ele avisa que não foi os vândalos que matou o Lorenzi. Pode ter sido outra coisa, mas o rei talvez não queira acreditar nisso. Enfim, noite passa, o bagulho tá cada vez mais atacado. E aí, então, no último dia, o rei fala, cara, fica só no palácio aqui, cara. Dorme aí de boa, fica aí tranquilo, depois você pode ir embora. Só não quero ficar sozinho aqui. E aí, então, ele fala, não, tá, eu posso ficar, não tem problema. Mas aí, no meio da noite, ele escuta os bichos de novo e ele fala, não, eu vou ajudar o rei, já que ele tá fazendo tanta coisa. Eu tô, sabe, me compadecendo por este homem. Vou lá tentar proteger esse jardim mais uma vez. E ele vai lá pra ajudar o rei a proteger o jardim, então. E ele vai, então, enfrentando os bichos e vai. E aí alguém liga durante a noite falando, você viu coisa demais. E aí, então, vai passar pela noite mais difícil e infernal desse jogo. Com 1 bilhão de vândalos, os bichos viram pra cima. Nossa, essa noite é um terror. E então, outra coisa que eu esqueci de falar é que o rei, ele perdeu completamente o sentido desse castelo. Ele fala, nada faz sentido mais pra mim, eu não sei por que da alegria disso aqui. E tá... as coisas estão acontecendo e é isso. O rei perdeu completamente o ânimo de continuar, né, com aquele lugar, com todas as coisas que estão ainda permanecendo nesse castelo suntuoso. Sobrevivendo a este inferno de dia 7, finalmente o rei, ele então paga seu salário e fala, cara, não vou precisar mais de você, o investigador agora tá te liberando, você pode seguir com a sua vida. Mas, por favor, não conte nada do que aconteceu aqui. E o Thomas, então, se espirulita dali, vaza correndo, vai embora, dá no pé, porque, né, pelo amor de Deus, voltar pra esse lugar atacado nunca mais. E depois ainda a gente recebe mais um jornal, complementando mais a história. O lugar foi completamente fechado, é a grande notícia, e esse vai ser o último jornal, né, que é dia 4 de junho de 2004. Todo o merchandising foi entregado para uma empresa chamada Prague Art, que vai tomar conta ainda dos restantes que tem lá dentro, e que vai ainda vender nos shopping centers ali de Praga. Outra coisa é que a família real foi para um outro lugar, um resort, e foram se esconder das coisas que aconteceram muito longe de Praga. Quem vai tomar conta agora do castelo é um cara que é amigo do rei chamado Alexander Osipov, também filósofo, e que vai ver, né, o que pode ter acontecido ali e tomar conta do restante, né, da família real, melhor dizendo, dos bens da família real. É isso, pessoas, isso é Five Nights with Frog, o jogo acabou, mas é claro que ainda tem o 2, o 3 e o 4 e tudo mais. Se vocês quiserem, podemos trazer aqui pra vocês. Deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino pra vocês não perderem mais nada do que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, por tudo, sempre me despeço de vocês e até a próxima.